Gente, estou de volta para gravar mais um vídeo pra gente. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu dar uma pausa aqui, gente, para conectar o carregador aqui pra... Então, gente, voltando aqui, né, quero hoje estar falando, né, sobre a perda da minha filha, que a moça, logo no começo do canal, pediu pra mim falar sobre isso, né. Então, gente, hoje eu vou estar falando sobre isso. Lembrando que eu já tentei gravar esse vídeo, não consegui, mas hoje, com fé em Deus, eu vou conseguir sim falar sobre isso sem chorar, né. Então vamos lá, gente. Obrigada a você que fez aí o comentário, tá bom? Que Deus continue nos abençoando. Então, gente, pra quem não sabe, eu sou de Rondônia, né? Logo quando a minha mãe separou do meu pai, a gente veio morar, a gente veio aqui para o Espírito Santo. Na verdade, a gente não veio morar aqui, né? A gente veio passear, porque os parentes da minha mãe, por parte de mãe, moram todos aqui. Parte de mãe e parte de pai, né? Moram aqui, moram em Minas Gerais, e assim vai. Então, minha mãe veio aqui passear, na época eu tinha 15 anos, e eu era aquela, não só eu, né, todas as minhas irmãs, a gente era aquelas meninas lá da roça, né, que tudo pra gente era novidade, e quando a gente veio pra cá, né, a gente veio muito feliz, porque a gente nunca tinha viajado na vida, né, a gente não sabia nem o que era andar de ônibus direito, então a gente veio naquela mega felicidade. E a gente veio pra cá, a gente foi pra casa da minha tia, ficou um período na casa da minha tia passeando. Depois a gente foi pra casa de uma outra tia da gente, fiquemos passeando. E a minha mãe, na época, meu pai tinha vendido lá a terra deles, né, que eles se separaram, né, tudo na lei direitinho. E venderam a terra, dividiu e minha mãe ficou com a parte dela. Na época não era muito dinheiro não, gente, era pouco dinheiro. Deu pra minha mãe pagar a passagem e deu, né, pra ajudar quando a gente tava aqui na casa dos nossos parentes. Minha mãe também ajudou em alguma coisa. E depois a minha mãe decidiu não voltar mais para Rondônia, decidiu ficar aqui. Minha mãe arrumou um emprego na época. Lembrando, gente, emprego que eu falo é trabalhar na roça mesmo, tá? E minha mãe pegou umas empreitadas, né? Eu, minha mãe e minha irmã trabalhando na roça. E a gente decidiu ficar por aqui mesmo. E aí, gente, na época, né, eu conheci, né, o pai da minha filha, que é falecida. E foi aquela coisa toda, né? Ele é bem mais velho do que eu, assim, não muito mais velho, gente. Na época ele era mais velho do que eu, acho que 7 anos. Eu tinha 15, ele tinha, eu acho que uns 22 a 21 anos. E a gente começou a namorar, né? E ele fez vários planos, né? Inclusive eu também fiz vários planos. Na época, assim, não tem esses negócios de alugar casa, né? Quem mora na roça, a gente arrenda terra, lavoura, né? Pasto. Então ele fez todas essas promessas aí que a gente ia morar junto, que a gente ia construir isso, que a gente ia construir aquilo. E eu fiquei, né, toda ansiosa. As minhas duas irmãs mais velhas casaram muito cedo, então meu pensamento também, eu também vou casar cedo, eu também vou construir minha família. Já pensava assim em ser mãe, né? Já tinha todo aquele sonho de comprar minhas coisas, ter minha casa. E eu fiquei muito feliz, né? Falei com a minha mãe, mãe, eu vou casar e vou dar uma vida melhor à senhora, não quero que a senhora fique trabalhando na roça mais. E a minha mãe falou, amém, minha filha. E minha mãe conversou com ele, né? Minha mãe na época até explicou que eu era uma menina doente, né? Doente assim, gente, eu era asmática, então todo mês aí eu tava com crise, dando crise asmática. Então ele, não, eu vou cuidar dela e tal. Enfim, gente, minha mãe, né, acho que foi ali, digamos assim, liberal demais, né? Começou a deixar eu sair. Mesmo assim na roça tinha os bailes, né? Ele tinha uma moto, então minha mãe, ele pedia minha mãe pra mim mais ele. E minha mãe liberava eu pra ir com ele. E nesse período aí, né, foi o período que eu engravidei, né? E quando eu falei pra ele, né? Eu falei não, minha mãe falou pra ele que eu tava grávida. Ele falou tudo bem, que legal, tal. Ficou ali mostrando que tava feliz, né? E nesse período todo, gente, a gente morava na casa da minha prima. A casa da minha prima era uma casa na roça, era uma casa bem grande. Então a gente tava morando dentro da casa dela, trabalhando. Minha mãe ajudava ela nas coisas. E não quero tocar num assunto aqui que na época acontecia, né, comigo e minha irmã, que é um assunto muito triste, né? Eu acho que eu não devo falar sobre isso aqui. Mas é sobre a minha prima, gente. A gente morava na casa dela e eu engravidei desse menino. E essa casa da minha prima era uma casa, tipo, uma casa encostada na outra. Fizeram duas casas, uma colada na outra. E do lado da casa da minha prima morava lá uma moça. E nesse período que eu engravidei, né, tava tudo ótimo com meu namorado e tal.
E essa menina que veio embora do Rio de Janeiro, ela é aquelas meninas, gente, que, tipo assim, não julgando, né? Aquelas meninas namoradeiras, que pega uma ali, pega a outra aqui e tal. Então ela chegou lá na roça, né, pra fazer a felicidade dos homens, né, dos caipira lá, né? E essa menina, ela saía em todas as festas, andava de moto pra baixo e pra cima, e foi aonde ela conheceu o pai da minha filha. E eu vi, assim, direto, né, eles conversando lá na roça. Só que eu era uma menina, assim, vamos dizer, uma menina muito boba, não levava maldade naquilo ali, não tinha ciúme. E começou a surgir, né, vários boatos na época. Eu tinha um menino chamado Rogério, que ele era apaixonado em mim na época. E ele sempre chegava pra mim e falava, né, que essa menina, não vou falar o nome dela aqui, que essa menina tava saindo com o pai da minha filha, né. Só que aí eu falava, até falava assim, né, com o Rogério, né, que eu posso falar o nome dele aqui. E eu falava com ele assim, que nada, você fala isso, só fazer ciúme em mim. Ele, não, eu vi em tal lugar junto e tal. E eu não acreditava nele, não. Foi até que eu vi com meus próprios olhos, né? Um dia eu tava de 4 meses já, eu tava no terreiro da minha prima. E a casa da minha prima era de frente pra estrada de chão e eu vi a moto. Escutei, né, que eu conhecia a zoeira da moto dele e ele tava vindo com essa menina na moto. E naquele dia ali, né, foi a gota d'água pra mim, né? Eu, como sempre, né, bobinha, não sabia nem ter outra reação, né? Minha reação foi chorar e falei pra minha mãe que eu queria morrer, que não sei o quê, que eu não queria viver mais. E parece que aquilo ali, gente, nossa. Então, gente, e esse dia foi um dia muito triste pra mim. A partir daquele dia ali eu já não queria mais comer e minha mãe conversou muito comigo, mas eu não queria entender nada do que ela estava falando, né? Eu não aceitava aquela traição, né? Porque eu via ali com meus próprios olhos o que todo mundo estava falando na roça na época. E quando eu fui conversar com ele, gente, ele veio com o maior deboche da minha cara, me humilhou, falou que eu era feia, que eu era ridícula, que eu era uma roceira, que ele estava com uma mulher de verdade, uma mulher que fazia com ele o que eu nunca tinha feito e que ele não queria ver nem minha sombra. Ele sempre costumava dizer isso, que ele não queria saber, e começou a falar assim que a criança não era dele, que ele não ia cuidar de filho dos outros e eu entrei em desespero, gente. Pensa num homem que debochou da minha cara, um homem que zombava de mim. Ele colocava essa menina na moto, ele passava praticamente quase em cima de mim, eu grávida. E eu era muito doente mesmo, principalmente na minha gravidez, a minha crise asmática atacou. E eu trabalhava muito na roça, né, debaixo de sol quente, pegando empreitada com a minha mãe, arrancar feijão, capinar, panha de café. E era a semana toda trabalhando, né, eu ali envolvida bastante no trabalho para comprar as coisas da minha filha. E nessa época eu fiquei muito triste, eu ia pra roça chorando. E a minha mãe sempre conversando comigo, mas eu não me conformava com nada daquilo. E foi na época, e eu na minha mente, gente, eu não ia arrumar ninguém, na minha mente eu não ia ter ninguém. Gente, o Benjamin tá aqui deitado no meu colo. Né, meu amor? Eu tô virando ele aqui um pouquinho. E eu sempre falava com a minha mãe que era ele, e minha gravidez chegou aos 7 meses. E como era meu primeiro filho, eu não sabia nada desses negócios de contração, nada disso. E eu comecei a sentir uma dorzinha, aí falei com a minha mãe, aí minha mãe falou assim, meu filho, isso é normal mesmo da gravidez. E eu fui ali, né, guardando aquela dor, né, foi aumentando, e chegou um ponto, era umas 6 horas da tarde, às 4 horas da tarde que eu fui no banheiro e eu percebi que minha filha já estava nascendo. Eu fui, chamei minha mãe na hora ficou doida, né, não tinha dinheiro, não tinha carro, lugar difícil, roça. Minha mãe ficou desesperada e levaram eu pro hospital. Chegou no hospital, minha filha já estava nascendo já. E fizeram o parto ali, minha filha nasceu com 2,2 kg. Minha filha nasceu muito cabeluda, muito linda, né? Moreninha, dos olhos azulzinhos, gente. Parecia nem que aquilo nem era verdade, né? Quando eu vi minha filha pela primeira vez, eu até achei assim, mas será que eles não trocou, mãe? Falei com a minha mãe. Porque olha, mãe, como é que ela é, e fiquei ali encantada, né? Quando a minha filha nasceu, gente, eu esqueci de todos aqueles sofrimentos que eu passei. Na verdade, ali na hora eu comecei a ficar, foi com raiva daquele homem. E eu falei, mãe, nossa, eu falei com a minha mãe, nasceu o motivo da minha vida, de eu seguir minha vida. Parece que toda a depressão ali foi embora, porque eu estava numa depressão profunda, eu estava muito magra.
E aquela felicidade toda, eu subi pro quarto, a médica falou, né? O médico na época, o doutor Alex, falou assim que as enfermeiras iam dar banho na minha filha, ajeitar tudo direitinho. E que a minha filha ainda não tinha, né, tomado banho, né? Tinha me mostrado ela lá após o nascimento, que ela ia subir pro quarto. Aí, gente, eu fiquei naquela esperança, né? Subi pro quarto e as horas foram passando, tomei um banho, fiquei esperando, muito ansiosa, já comecei a olhar as roupinhas, né? Aquela ansiedade toda. E minha mãe tava lá embaixo com a minha filha, porque o hospital lá é 2 andares. E minha mãe subiu pra cima lá, só que a minha mãe não falou nada, né? Ficou lá na cadeira e depois a enfermeira subiu e falou que precisaria, a enfermeira-chefe, que ela precisava conversar algo comigo. Aí conversou comigo, falou assim: mãe, a sua filha ela não pode subir pro quarto, colocar ela no O2 para ver se ela recupera mais rápido, mas não tem nada demais acontecendo com a sua filha, é só isso. E falou: mãe, isso é normal. Aí eu comecei logo a chorar, ela falou: é normal para os bebês prematuros, que vai passar, vai dar tudo certo. E minha mãe falou: vai dar tudo certo, minha filha, é porque ela é prematurinha, então isso é normal. E fiquei desesperada, chorando, pedindo a Deus, né, para que minha filha se recuperasse ali, né, naquele quadro, e confiante, e aquela felicidade muito grande. E nesse meio termo aí, né, o pai dela já sabia que ela tinha nascido, a irmã. E eu fiquei ali, né, no quarto, 3 dias ali, né, descendo lá para baixo, ficava mais lá embaixo do que lá em cima, às vezes eu era até chamada a atenção. Ficava o tempo todo com a minha filhinha lá embaixo. E normal, gente, minha filha normal, só tava com o cateter de O2, mexia normal, mexia, eu olhava, pegava na minha mão. Minha filha normal, minha filha muito, muito linda. E quando foi ali, né, virando, eu acho que já tinha 4 dias, não me lembro, porque ela veio a óbito, né, do 4º pro 5º dia. Então a médica subiu no quarto de manhã, né, e já subiu com calmante e falou que queria conversar comigo, que era um assunto que eu precisaria saber, que a minha mãe já estava sabendo, e eu já comecei a chorar. Ela pegou na minha mãe e falou: calma, não tem nada acontecendo, a gente só quer conversar alguma coisa com você. E falou que a minha filha ia ter que ser transferida, porque não tinha, a vaga da minha filha tinha que ser cedida para um outro bebê que ia nascer, cesariana, que essa mulher ia ganhar bebê gêmeos. Então minha filha precisaria desocupar ali, né, a incubadora para colocar essa criança que ia nascer. E era 3 horas da tarde. E quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, essa é a parte mais difícil. A enfermeira subiu no quarto junto com a médica e falou que precisaria conversar comigo. E naquele momento ali, gente, não sei se era coisa de mãe, eu já dei um grito logo. Eu falei que não precisaria falar nada, que eu sabia. Não sei nem de onde saiu aquele grito, gente, mas foi uma coisa tão espontânea. E na hora ali eu já falei: não precisa falar nada, eu sei que a minha filha morreu. E a médica ficou olhando pra minha cara assim, meio que assustada. E ela pegou na minha mão, me deu um abraço e falou assim: mãe, foi isso mesmo que aconteceu. Aí ela falou: só que eu não quero que você fique triste, porque você tá muito nova, você pode fazer um tratamento e ter quantos filhos você quiser. Ainda falou assim. E eu comecei a gritar que eu não queria outro filho, que eu queria minha filha, que eu queria minha filha. Que eu não queria outro filho, que eu queria ela. E ela falou: você precisa ser forte, porque você precisa registrar ela, porque não tem como fazer o enterro sem o certidão, e você precisa tomar um banho agora, porque o Conselho Tutelar vai te levar lá no cartório para você registrar a sua neném, que a sua neném vai ser trazida de Colatina para cá para você estar fazendo o enterro dela, você e sua família. Da hora ali, tinha força nem para ficar em pé, com soro. A enfermeira tirou meu soro, eu fui tomar banho. E fui, o Conselho Tutelar já estava esperando. E eu entrei no carro, fui lá fazer o certidão de nascimento da minha filha. E aí começou a parte pior, porque o Conselho Tutelar começou a falar, né, onde morava o pai da minha filha, porque eles tinham que buscar ele para ter o nome do pai, né, no certidão.
Eu dei o endereço, só que quando chegou lá no cartório, ele recebeu um telefonema que eles precisariam do documento da criança, porque o corpo já estava liberado para sair de dentro do hospital de São José e precisaria urgente, né, nem que seja ali, né, de uma foto, né, enviada que a criança estava registrada para que eles pudessem fazer a liberação do corpo de dentro do hospital. Eles precisariam de um documento, aí não deu para ir atrás do pai. Como a responsável do conselho tutelar já estava ali, registrou mesmo só no meu nome. Ela falou, não dá problema nenhum não, só para fazer uma certidão de óbito, né, era necessário se desse tempo, mas já que não dá tempo, vamos fazer só no seu mesmo. Fizeram ali certidão, o conselho tutelar me deu uma cópia do certidão de óbito e ela ficou com a outra, a mulher do conselho tutelar, e ela foi, né, juntamente com a equipe dela. Uma equipe foi pra lá, pra onde estava o corpo, onde estava minha mãe, né, porque minha mãe não tinha condições de pagar carro para transportar, então arrumaram o carro da prefeitura e foram lá buscar o corpo da minha filha, e uma outra pessoa do conselho tutelar, um rapaz que trabalha no conselho tutelar, levou eu para casa, porque eu já estava de aula. E ali foi a coisa mais triste da minha vida, porque eu sabia que eu estava voltando para casa, mas nunca minha filha, né? Eu estava voltando para casa sem minha filha, e que algumas horas depois eu ia ver minha filha dentro de um caixão, o qual eu lutei tanto, trabalhei tanto, né? E desculpa, gente, eu tenho que falar sobre isso. Nunca ia conseguir falar sobre isso sem chorar, gente. Nunca. Porque queira não é minha filha, né? Tem gente que até fala assim, mas ela morreu tão pequenininha, tão novinha, e você chora até hoje. Gente, mãe é mãe, independente da idade, mãe é mãe. E eu cheguei ali na minha prima, né? Tava todo mundo já sabendo, porque conversa anda, né? Ficou todo mundo olhando pra minha cara. E tem uma parte muito triste dessa história, muito, muito, muito triste. E eu já fui pra dentro do quarto, eu só sabia chorar, 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 chorar. Chorar, eu já quase não enxergava mais, meu olho tava muito inchado. E quando foi 9 horas da noite, o corpo da minha filha chegou. Aí minha prima Daiane foi lá no quarto, falou assim, Ju, a neném chegou, vamos lá pra você ver. E, gente, eu não tinha força nem pra sair de dentro do quarto pra ver minha filha, que eu tanto sonhei naquela situação. E minha prima, mexendo lá no caixão, descobriu que o pessoal do hospital, gente, eles tinham a roupa da minha filha, cada roupa linda que minha filha tinha ganhado, algumas pecinhas minha mãe tinha comprado junto comigo. Eles tiveram a coragem de enrolar minha filha num lençol de hospital e colocar minha filha dentro de um caixão. Aí minha prima falou assim, não, ela não vai ser enterrada assim não, ela não é animal, a gente vai colocar roupa nela. E eu pedi minha prima, eu implorei minha prima na época, eu falei com ela assim, por favor, se você tem coragem, coloca uma roupa nela. E minha prima foi e falou, não, tenho coragem sim. Minha prima tirou, né, o corpinho da neném de dentro do caixão, pegou a melhor roupinha que tinha lá, colocou nela, colocou uma tiarinha nela, gente, perfeita, parecia que tava dormindo, perfeita, não tava branca nada, gente, tava com a cor normal, perfeita, perfeita. E esse julgamento eu carrego até hoje, porque eu não aguentei, gente. Não aguentei, eu tava muito, muito fraca. Porque a partir da hora que eu saí de dentro do hospital, eu não comia, eu não bebia. A minha comida era as minhas lágrimas, né? E eu tava muito, 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 muito fraca. E ficaram ali a noite toda, minha mãe, né? Toda a família, e o pai dela sabia de tudo, ele não foi no velório, a irmã dele fez de tudo, ele não quis ir, falou que o filho não era dele, que ele xingou até minha filha depois de morta, falou que ele não queria ver aquela, que eu não vou falar, que jamais vou falar isso, mesmo que foi palavras que saiu na boca dele. Quando o dia amanheceu, né, o enterro tava para ser 9 horas, a minha irmã, como sempre, né, me ajudando ali, conversando comigo, e eu não aguentava parar em pé, tava tudo tonto, tudo rodando. E eu falei pra minha irmã, eu falei assim, nunca, nunca eu quero ver colocando a minha filha debaixo do chão, jogando terra na minha filha. Não, não, nunca, nunca, nunca eu quero ver uma coisa dessa. Eu não vou no enterro da minha filha, gente. E todo mundo na época na roça, minhas primas, tudo ficou falando que eu não gostava da minha filha, porque nem no enterro da minha filha eu quis ir.
que minha filha ficou a noite toda velando e que foi poucas vezes que eu cheguei perto do caixão e que não sei o que eu fiquei todo o tempo correndo do corpo, que não sei o que eu não gostava da minha filha. Isso é muito triste, gente, porque cada um tem um jeito de reagir à sua dor. Cada um tem um jeito de reagir a uma perca. Então aquela ali foi minha reação. Eu não aguentava ficar perto da minha filha daquele jeito. Eu não ia aguentar ver minha filha sendo enterrada. Aquela imagem ia ficar na minha cabeça para sempre, para sempre. Então minha irmã falou assim, não, pode deixar que eu vou fazer o seu papel, vou marcar o lugarzinho tudinho, nunca vai ser esquecida. Minha irmã já logo arrancou, né, umas flores que tinha lá no terreiro, umas 11 horas, pegou umas galhas de rosas, levou um monte de flor, colocaram o caixãozinho no carro, foi aquele, mas foi muita gente. O pessoal da roça foi tudo pro velório e eu fiquei em casa, eu e minha prima, né, que era a dona da casa, fiquei ali só com as roupinhas da minha filha. E antes de tirar minha filha lá da casa, né, a irmã dele convenceu a ele, falou assim, você não quer ir lá, né, no velório, mas vamos pelo menos lá no cemitério, só pra você ver como é que é, se você acha que parece com você, já que você fala tanto que não é sua filha, vamos lá só pra você dar uma olhada e tal, só para os pessoal também não ficar falando que você não foi, que você não fez desfeito, que você fez desfeito e tal. Aí ele montou na moto dele e foi. Disse que ele chegou lá, ele olhou pra dentro do caixão, só olhou, ficou olhando assim um pouco e montou na moto e saiu. Não colocou a mão, nada, só olhou e saiu. E a parte mais triste disso tudo, gente, foi o que ele falou depois com a irmã dele perto de várias pessoas. Olha o que esse homem falou, gente. Como as pessoas da roça, vocês sabem, elas sempre andam com facão na cintura, isso aí já é costume das pessoas da roça. E ele falou pra irmã dele que quando ele chegou perto daquele caixão, ele sentiu tanto ódio daquela menina que tava lá dentro, que ele deu vontade de tirar do facão e cortar aquele caixão todinho. Ele deu vontade de dar várias facãozadas naquele caixão. Isso foi, gente, a parte mais dura. Como um ser humano faz uma coisa dessa? E ali acabou, né, meu sonho. Foram destruídos naquele dia ali. E a partir daquele momento, eu fiquei muito doente, eu só chorava. Minha mãe pedia pra me dar as coisas dela pros outros e eu não conseguia dar nada dela pros outros. Eu ficava só pegada com as coisas dela, eu não conseguia mais pra roça trabalhar. E começou a minha prima a falar que eu era uma preguiçosa, que já tinha morrido, já tinha enterrado, não sei pra que ficar chorando. Eu também perdi um filho, eu não fiquei desse jeito, e não sei o que, isso é frescura. Falava com a minha mãe, isso é preguiça, tia Zita, porque o nome da minha mãe é Almezita, todo mundo chama ela de Zita. Isso é preguiça dessa menina, que não sei o que. E chegou um tempo, eu falei, não mãe, agora eu consigo. Minha mãe pegou tudo que era dela, eu falei, mãe, deixa só uma mudinha de roupa dela e um sapatinho pra me poder guardar. E minha mãe foi, deu tudo pra uma moça lá que precisava. E a minha filhinha mora no céu hoje com o Senhor, né? Tá no melhor lugar do mundo. E o nome da minha filha é Leandria. Esse foi o nome que eu escolhi na época, porque na época eu tinha uma amiga que eu gostava muito dela desde a minha infância lá de Rondônia. Então eu sempre falava com ela que quando eu casasse, que eu tivesse uma filha, eu ia colocar esse nome na minha filha, que era o nome dela. E ela nem sabe disso hoje, né? Porque hoje eu moro aqui e isso foi lá em Rondônia. Então eu coloquei o nome da minha melhor amiga na época, né? Leandria. E a minha filha, gente, todo mundo fala de que a minha filha não veio a óbito do problema que ela, do quadro que ela se encontrava. Minha filha, ninguém sabe, o laudo não saiu, o laudo da minha filha não fala. Fala que a minha filha veio a óbito, não sei o que lá, no quarto dia, não sei o que lá, mas não tá específico, gente, nada. E minha mãe tava dentro da ambulância com a minha filha. A minha filha teve um certo tipo, como se fosse um rompimento das artérias dela. A minha mãe falou que a minha filha estava normal. E de repente a ambulância passou no quebra-mola da ponte de Colatina. Quem mora em Colatina sabe que tem um quebra-mola bem alto, antes da ponte.
E minha mãe falou que quando a ambulância passou em cima daquele quebra-mola, deu como se fosse um soco na ambulância. Minha filha subiu na maca e desceu. Quando subiu e desceu, os aparelhos que estavam nela começou a apitar e ela começou a sair sangue no ouvido, sangue na boca, sangue no nariz. E os médicos na hora começou tudo pegar o algodão e teve um médico que olhou e falou assim, vó, não adianta tentar reanimar. Essa aqui já passou dessa vida para outra. Minha mãe falou que a minha filha se esticou todinha e o lugar que ela tava ficou lavado de sangue. A minha mãe falou que sujou tudo, o pano, que ela não tava de roupa, né, que ela só tava de fraldinha, sujou os panos tudinho, o sangue começou a sair no nariz, sair no ouvido, sair aquelas bolas de sangue na boca dela. E é como se tivesse, gente, eu não sei até hoje, eu não sei explicar o que aconteceu. Não tem explicação. O que aconteceu com a minha filha? É como se tivesse estourado a minha filha por dentro, tivesse um rompimento de alguma coisa. Eu não sei. E nunca tive força para procurar saber. E minha mãe na época, minha mãe até hoje é uma pessoa muito humilde, minha mãe também, tadinha, não tem nada disso. Se fiz, gente, essa é a história. Desculpa por eu ficar chorando, tá bom? Saiba, gente, que eu não tô triste porque pediu pra mim falar sobre isso. Muitos podem falar assim, mas você não precisava falar sobre isso. Gente, eu não estou triste, eu creio que a minha história vai servir pra muitas mães que talvez engravidaram cedo e que passou o que eu passei. Não se sinta humilhada, porque na época eu me senti humilhada, me senti abandonada. Não se sinta assim, porque a melhor companhia é o nosso filho que Deus nos deu. Nosso filho que, mesmo sem saber de nada, mesmo sem saber como é que é a vida, eles enfrentam tudo com a gente. E a gente enfrenta tudo com eles e por eles. Então, um beijo para todos vocês. E essa história, eu nunca ia conseguir contar essa história sem me emocionar, sem chorar. Hoje eu tô forte, né? Às vezes ainda lembro dela, mas só lembrar eu não choro. Mas se for pra mim falar do que aconteceu, eu choro. Eu não choro nem tanto, gente, por causa da perca dela. Eu não choro nem tanto por causa disso. Foi por causa do fato, do jeito que aconteceu, da forma que aconteceu. Porque eu e ela fomos abandonadas pela pessoa que deveria cuidar da gente. Que deveria dar todo amor, mesmo que a gente não fosse ficar junto. Mas eu também não julgo ele. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua atitude. Tá bom, gente? Essa é a história. Desculpa desse vídeo longo, desse vídeo grande, tá bom? Eu acho que isso é um vídeo muito prolongado, mas precisaria ser grande para poder estar contando tudo. Um beijo para todos vocês e tchau, tchau.